Tchuru, tchum! Bem-vindo à nossa próxima aula. E hoje a gente vai falar sobre operações entre conjuntos. Rapaziada, temos várias operações entre conjuntos, vamos falar delas. A primeira delas se chama união. E aqui que você lembra daquela frase, a união faz açúcar. Pois é. Perfeito. Galera, o que é união entre elementos? Entre conjuntos, desculpa. Lembra que eu estou falando de operações entre conjuntos? Pensa que você tem numa mão um conjunto, na outra mão outro conjunto. A união de dois conjuntos é basicamente a reunião de todos os elementos que são comuns a qualquer um dos dois. Certo? Pensa que você tem seu estojo, seu colega tem o estojo dele. Você vai jogar tudo num estojo só. Excelente. Você acabou de fazer a união dos dois conjuntos. Beleza? No nosso desenho, dá uma olhadinha aqui. Eu tenho um conjunto que é 1, 2. Um conjunto B que é 1, 2, é 2, 3, 4. O que significa que a união B são todos os elementos que pertencem ao primeiro ou ao segundo, tanto faz. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Repara, querido, primeiro, que o 2 não aparece duas vezes. Porque quando você trata de conjunto, você só quer saber se o elemento está lá ou não está lá. Não faz sentido você falar que o elemento está lá duas vezes quando a gente fala de conjuntos. É a primeira coisa. A segunda coisa é, repara que a união B também é um conjunto, certo? Se a gente fosse representar isso no nosso desenho, a união B seriam todos os elementos que estão em A, ou seja, o que está pintadinho de preto, e todos os elementos que estão em B. Desculpa, todos os elementos que estão em A e em B. Beleza? Tranquilo? A união B é o conjunto de todos os elementos que estão em A ou em B. Perfeito? Em um ou no outro. Interseção. Vamos para a nossa próxima operação. Interseção. Quando você busca interseção, você busca elementos comuns. Ah, detalhe importante. Desculpa, união a gente representa pela letra U, tá certo? Interseção. Interseção são todos os elementos que são comuns aos dois conjuntos, ou seja, eles estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. A interseção B são todos os elementos que são elementos de A e de B ao mesmo tempo, ok? Tranquilo? Repara, união é elemento de um ou de outro. Ou dos dois, tanto faz. Interseção são os elementos apenas que são elementos dos dois. Ou seja, elementos que estão em um e no outro ao mesmo tempo. Pensa bem. A interseção B são os elementos que estão em A e que também estão em B. No nosso caso, o único elemento que satisfaz essa condição é o 3, certo? Certo. O que significa dizer que a interseção B é igual a 3. De boa? No nosso desenho, a interseção B seria esse pedacinho aqui. Tranquilo? Observe, meu padrão querido, que no caso de cima, a interseção B daria só o 2, que 2 é o único elemento comum. No caso de baixo, a união B daria 1, 2, 3, 4, 5. Show de bola? Vamos para o próximo. Até aqui, moleza, certo? Pois é fácil mesmo. Vamos para a diferença e aqui a gente precisa de um pouco mais de atenção. Certo, padrão querido? Vamos lá. Quando você quer saber a diferença entre dois conjuntos, o primeiro detalhe que eu preciso que você tome cuidado é o seguinte. Quando você quer saber A menos B, o que significa calcular A menos B? Eu posso escrever desse jeito ou eu posso escrever desse jeito. Normalmente, a gente escreve com menos na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio. Se você, por acaso, é um apaixonado por matemática, você quiser pegar um livro de matemática, talvez de fora do país, em inglês, em russo, e seja lá o que for, ou um livro de matemática de ensino superior, você vai ver que não se escreve assim. Eles escrevem assim. Certo? Beleza. E o que significa A menos B? Galera, A menos B são todos os elementos de A que não são elementos de B. Ou seja, você tem dois conjuntos, A menos B, são todos os elementos que estão apenas em A. Olha para o nosso desenho, olha para o nosso conjunto. Quais desses elementos de A são elementos apenas de A? 1. O 1 é o único elemento que é apenas de A, certo? Se a gente quisesse desenhar A menos B, seria isso aqui, ó. Isso aqui seria A menos B. E qual é o detalhe que eu preciso que você tome?
Repara que A união B é a mesma coisa que B união A. Eu estou só juntando os dois, não importa a ordem, show de bola. A interseção B, eu estou procurando os elementos que são comuns, que estão nos dois ao mesmo tempo. Se eu estou olhando para o A e depois para o B, ou para o B e depois para o A, dá no mesmo. Mas quando o assunto é diferença, não dá mais no mesmo. Quando você inverte a ordem de uma operação e dá no mesmo, você chama essa operação de comutativa. Comutativa que vem do verbo comutar. Comutar que significa mudar de ordem, ok? Uma operação é comutativa quando você muda de ordem e não muda o resultado. Soma. 2 mais 5, 5 mais 2, mesma coisa. Multiplicação. 2 mais 5, 2 vezes 5 é 5 vezes 2. Soma e multiplicação são operações comutativas. Show? Firmeza? Multiplicação é uma operação comutativa. Divisão e subtração, não. Divide. 5 dividido por 2 não é a mesma coisa que 2 dividido por 5. E... para outra? Eu falei divisão, subtração. 5 menos 2 não é a mesma coisa que 2 menos 5. Show? Legal. Portanto, cuidado, porque a diferença também não é comutativa. Não é comutativa, não é. Calcula B menos A. B menos A são elementos de B que não estão em A. Quais são os elementos de B que não estão em A? O 2 está em A, não pode. O 3 está em A, não pode. 4 e 5. Então, B menos A é 4 e 5. Certo? Então, isso aqui, esse pedacinho aqui que eu vou pintar de vermelho, péssima escolha de cores, me perdoe. Isso aqui é B menos A. Repara que A menos B não é a mesma coisa que B menos A. Beleza? Eu troquei a cor aqui de um para o outro, mas se você entendeu, meu padawan, chuchu. Vamos pegar esse segundo exemplo aqui, dá uma olhadinha aqui. Nesse segundo exemplo, o que seria C menos D? C menos D é o conjunto de todos os elementos de C que não são elementos de D. 1 e 2, de acordo? 1 e 2 são os elementos de C que não são elementos de D. Se a gente quisesse desenhar isso aqui, os elementos de C que não são elementos de D, é essa regiãozinha aqui que eu estou pintando de preto. Isso aqui representa C menos D. E se eu quisesse calcular D menos C? Bom, D menos C são todos os elementos de D que não são elementos de C. 3 não é? 4 não é, ou seja, quais elementos de D não estão em C? Nenhum. Nesse caso, D menos C é, portanto, vazio. Repara que sempre que D estiver contido em C, D menos C vai dar vazio. Porque se um conjunto está dentro do outro, pensa bem. Se esse meu conjunto está dentro de um grandão, eu me pergunto, quais elementos desse pequenininho não estão no grandão? Nenhum. Porque o pequenininho está dentro do grandão. Sacou o raciocínio? Então, D menos C é vazio. De novo, mais um exemplo de que a operação de diferença entre conjuntos não é comutativa. Muita atenção nisso aqui. Muite atenção. Please, por favor. S'il vous plaît, por favor. S'il vous please. Beleza? Não é essa bobeira, não. Porque a galera dá um mole tremendo nisso aqui. Tá certo? Show de bola. Vamos para a nossa quarta operação importante, que se chama complementar. E aqui eu preciso da sua segunda atenção, querido. A definição de complementar tem uma sutileza que a galera esquece. Qual é a sutileza que a galera esquece? Esse pedaço aqui. A sutileza que a galera esquece, rapazes, é esse sim. A definição de complementar só vale se um conjunto estiver dentro do outro. Pensa bem, olha, vamos ler a definição. Se B está contido em A, então isso aqui a gente lê como complementar de B em relação a A é A menos B. Se o B está contido em A, o complementar de B em relação a A é a mesma coisa que calcular A menos B. E se o B não estiver contido em A? Se o B não está contido em A, não faz sentido calcular complementar. Por quê? A ideia de complementar é o que falta ao conjunto B para ser igual ao conjunto A. O que falta ao conjunto B para ser igual ao conjunto A. Essa é a definição de complementar. E vamos entender o problema já já, tá? Primeiro, o complementar de B em relação ao conjunto A é o que falta ao conjunto B para ser igual ao conjunto A, ou seja, exatamente
esse pedacinho pintado de preto aqui. Essa região pintada de preta é o que falta ao conjunto B para ser igual ao conjunto A. A gente sabe calcular isso, né? Isso aqui é quem? Bom, são os elementos de A que não são os elementos de B. Tiro 3 e 4, sobra 1, 2 e 5. Então, nesse caso, o complementar de B em relação ao conjunto A é 1, 2 e 5. Ou seja, o que falta ao conjunto B para ser igual ao conjunto A é 1, 2 e 5. Mas olha esse exemplo aqui. Qual seria o complementar de C em relação ao conjunto A? Tenta desenhar esse troço, querido. Se você tentar desenhar esse troço, você vai perceber o seguinte. Aqui está o conjunto A e aqui está o conjunto C. Eu não posso desenhar um dentro do outro, porque o conjunto C não está contido no conjunto A. Certo? Se você parar para pensar, tenta calcular. Se você esquece desse detalhe, se você vai e calcula A menos C, se você vai e tenta aqui calcular A menos C, olha o que você vai achar. Quais são os elementos de A que não são elementos de C? 1, 2, 3 e 4. Você acha 1, 2, 3 e 4. Só que qual é o problema, querido? O problema é que isso aqui está completamente errado. Entenda. Você calculou A menos C direitinho. Mas você não calculou o complementar. E por quê? Repara. Nesse caso de cima, se eu incluir no conjunto B 1, 2 e 5, concorda comigo que o conjunto B passa a ser igual ao conjunto A? Essa é a definição de complementar. Mas olha nesse caso. Se no conjunto C eu incluir os elementos 1, 2, 3 e 4, o conjunto C passa a ser igual ao conjunto A? Não! Para que o conjunto C passasse a ser igual ao conjunto A, eu teria que incluir o 1, 2, 3 e 4 e tirar o 7. Mas vamos lá, tirar o elemento não conta, não faz parte da nossa operação. Por isso, a operação de complementar só vale quando o conjunto, só faz sentido quando o conjunto C estiver dentro do conjunto A. Porque senão, se o conjunto C não estiver dentro do conjunto A, ou seja, como no nosso caso, que você tem o 7 aqui do lado de fora, você consegue botar vários elementos no C para que ele fique até maior do que o A. Mas igual ele nunca vai ser. Ele nunca vai ser igual ao conjunto A, porque sempre vai ter um elemento no conjunto C que não é elemento do A. Então você nunca vai fazer com que o C seja igual. Você consegue fazer com que ele seja maior. Beleza? Nesse caso, o C passar a conter o A. Beleza? Nesse caso, se você inclui esses elementos. Mas igual ele não vira. Sacou? Por isso não faz sentido a definição de complementar quando um conjunto não está contido no outro. Toma cuidado com isso. Porque se você não olhar esse si, você vai calcular A menos C. E você vai achar um resultado. Mas esse resultado é o A menos C. Não é o complementar. Então, se eu perguntasse para você qual é o complementar de C em relação a aqui, a resposta seria não existe. Não tem complementar de C em relação a porque C não está contido em A. A caga da pílula caiu. Sacou o raciocínio? Beleza. Agora vamos para o segundo PQP da aula de hoje. Terceiro, eu sou péssimo contando esses PQPs. Vamos lembrar, PQP significa possível questão de prova. Galera, é muito importante que você saiba e você entenda quais operações você está encontrando coisas maiores e quais operações você está encontrando coisas menores. Tá? Como assim, Antônio? Repara que A união B é maior do que A. Ou melhor, o que eu quero dizer com maior? Vamos ser mais técnico. A união B contém A e a união B contém B. Vocês concordam comigo? Repara que A união B... Vou botar aqui um parênteses para não confundir. Contém A e a união B também contém B. Ou seja, quando você une dois conjuntos, você encontra o maior. Faz sentido, certo? E na interseção é o contrário. A interseção B está contida em A. E a interseção B está contida em B. Porque, repara, a interseção B é o conjunto, são os elementos que são comuns aos dois. Ou seja, todo elemento que está na interseção tem que estar no A. Ou seja, a interseção B está em A. Todo elemento que está na interseção tem que estar em B, porque está nos dois, certo? Então, todo elemento da interseção está em B. Portanto, a interseção B está em B. Está contido em B. Ou seja, você faz uma interseção, você está reduzindo o seu tamanho. Diferença. Repara aqui que a diferença tem uma sutileza, né? Porque eu preciso estudar os dois casos, né? Repara que A menos B está contido em A. É só olhar para o desenho. O desenho diz para a gente isso de cara. Assim como esse desenho aqui diz que A interseção B está em A e também está em B. E do mesmo jeito, B menos A está contido em B. Ou seja, quando eu faço a diferença, eu também estou reduzindo.
O único em que eu aumentei é aqui. Eu também estou reduzindo. E vamos para o complementar. Bom, complementar tem o mesmo raciocínio da diferença, ok? Beleza? Uma sutileza. Repara que C menos D também está contido em C. Antônio, então eu estou crescendo ou diminuindo? Cara, depende muito do seu ponto de vista. Porque se você pensar que C menos D está contido em C, bom, se você tinha um conjunto C grandão, o complementar, o C menos D, é menor do que o C. Beleza? O C menos D está do lado de dentro. Então, quando você calcula a diferença de um conjunto, você sempre acha um conjunto menor do que o que você tinha antes. Mas se você olha para o D, C menos D é maior do que o D. Tá? Tá, por que eu estou dizendo isso? Eu coloquei números, mas a gente vai tentar usar ele só como ideia e escrever as formas corretas. Imagina que você tem dois com um conjunto A de tamanho 5 e um conjunto B de tamanho 3. Se você unir, quantos elementos vai dar? Dá um pause e pensa. Saiu do pause? Ótimo, então vem. Primeiro, eu consigo te dizer exatamente quantos tem. Seria muito bom se eu pudesse dizer para você que você vai ter 8 elementos no total. Só que nem sempre isso é verdade. Porque pensa, nesse caso aqui, eu tinha 3 elementos em um, 2 no outro, e não achei 5 no total, eu achei 4. E eu achei 4 porque, pensa bem, eu tenho 5 em um, 3 no outro, quando eu juntar faz 8. Faz sentido esse raciocínio. Mas se eu tiver um elemento repetido, quando eu juntar, eu não escrevo esse elemento repetido 2 vezes. Vamos lembrar que esse elemento repetido significa interseção. Então, se eu tenho 5 em um, 3 no outro, quando eu juntar, eu não vou achar 8. Eu vou achar o total menos a interseção. Então, quando eu fizer A união B, o que eu vou achar é exatamente o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Por quê? Eu tenho 5 de um lado, 3 do outro, juntei, deu 8, ótimo. Mas quando eu juntei deu 8, os elementos que estavam nos dois ao mesmo tempo, eu contei 2 vezes. Usa esse raciocínio. Eu tenho 1 e 2, 2, 3 e 4. Quando eu junto os dois, eu tenho 1, 2, 2, 3, 4. Ou seja, os elementos da interseção foram contados 2 vezes. Contei porque era elemento de A, contei porque era elemento de B. Então eu vou tirar os elementos da interseção uma vez para ajustar a contagem. Beleza? Antônio, mas e a interseção? Beleza, não vale você pegar a interseção, você jogar para o outro lado e jogar a união para cá. Vamos lá que não é isso que eu quero saber. O que eu quero te dizer na interseção é, repare que a interseção sempre está dentro de B e sempre está dentro de A. Então, quando você calcular a interseção entre dois conjuntos, você sempre vai achar, você sempre vai achar um resultado que é menor ou igual a A e menor ou igual ao número de elementos de B. Antônio, eu poderia ter escrito uma vez só? Poderia, se você quiser ser mais técnico. Você sempre acha um resultado que é menor ou igual ao menor dos conjuntos entre A e B. Sim, é verdade. Por quê? Porque a interseção, se o A é menor, a interseção está dentro do A. Se a interseção está dentro do A, a interseção tem que ter menos elementos que o conjunto A. E vamos para a diferença. Vamos para a diferença. Você pode usar o mesmo raciocínio. Por quê? A diferença de A e B, ou seja, A menos B, é um elemento de A. Está contido em A. Se A menos B está contido em A, da mesma forma você pode dizer que A menos B, o número de elementos de A menos B, é menor que o número de elementos de A. Só para lembrar, essa barrinha aqui significa dizer número de elementos. Beleza? Muito cuidado com isso, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijão e até a próxima.